Olá pessoal, saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao quadro de ciências compartilhando com o fundamental. Então, nessa videoaula, nós iremos tratar de um assunto importantíssimo para a ciência, que é a fotossíntese e sua importância. Então, como nós vimos já em outras aulas, existem elementos fundamentais para que haja a vida na Terra, ou seja, para manter a vida terrestre. Hoje nós iremos analisar alguns desses elementos e a importância dos vegetais, bem como desses elementos que nós iremos citar. Então, sabemos que o Sol é uma fonte de energia importantíssima para nós, como nós vimos na aula sobre os fundamentos de astronomia, mas aqui nós vamos especificar mais o estudo biológico dentro da ciência. Então, o Sol é uma fonte riquíssima de vitaminas e tem inúmeras funções para a manutenção da vida na Terra. Os raios solares trazem uma grande quantidade de energia que será absorvida pelas plantas, ou seja, pelos vegetais, e também por outros seres clorofilados, que eu irei citar no final da aula, como as cianobactérias e as algas. Então, nós iremos abordar o gás carbônico, o seu significado, a energia do Sol, ou seja, a energia luminosa, o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, ou seja, todos os animais que fazem parte dos ecossistemas e da biosfera. Também iremos ver a importância da água, do solo, como nutriente indispensável para que haja a manutenção da vida na Terra. Como vimos, a Terra é um planeta praticamente tomado por água. Essa é uma condição satisfatória e essencial para que haja vida. Então, aliada a esses fatores que eu citei, o Sol, a sua energia luminosa, o dióxido de carbono, ou melhor, o gás carbônico presente na atmosfera e essa água H2O tão importante, causa uma reação importantíssima que vai gerar uma molécula de glicose, ou melhor, o açúcar. Então agora vamos começar a ver conceitos importantes para a fotossíntese e sua importância. Então, vamos entender a etimologia da palavra fotossíntese. Então, como eu falei, há um agente catalisador, ok? Para gerar uma reação química. Esse agente catalisador é com certeza a energia solar, como eu citei agora há pouco, a energia luminosa. Então, essa reação química que eu estou mostrando aqui, ela vai unir molécula de CO2, ou melhor dizendo, 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. O CO2 é chamado de dióxido de carbono e o H2O é a nossa água, ok? Então, mas, como eu disse, vamos entender a etimologia da palavra fotossíntese.
Essa palavra vem do grego, ou seja, é oriunda do grego. Fotos significa luz, enquanto que sintitenai significa síntese. Vamos entender por uma perspectiva melhor. Então, sintitenai significa síntese, que também vem do grego, que é a interpretação de juntar, produzir, resumir, formar. Ou seja, como o próprio nome diz, aportuguesado, síntese, resumo. Então, agora que a gente já tem uma noção básica e preliminar do conceito de fotossíntese, vamos começar a entender a sua real importância. Então, aqui eu coloquei um pequeno resumo para nós termos um entendimento prévio e totalmente já fundamentado, com embasamento teórico e científico totalmente relevante. Então, a fotossíntese é um processo ou reação bioquímica através do qual as plantas e alguns outros organismos transformam a energia luminosa, ou seja, a energia do Sol, ok? Em energia química, processando o dióxido de carbono presente na atmosfera e a água presente no solo em compostos orgânicos e oxigênio. Então, pessoal, o que deu para nós entendermos é que a fotossíntese, como nós iremos ver em aulas futuras e também no ensino médio, aqui nós vamos abordar um tópico com nível fundamental, ok? Mas existe um estudo muito mais elaborado e aprofundado em torno da fotossíntese e da respiração, que são processos inseparáveis, ok? Porque as plantas, elas vão realizar não só a fotossíntese, mas também a transpiração e a respiração. Podemos dizer que a fotossíntese não é apenas uma reação, e sim um conjunto de reações em que serão transformadas substâncias como a água, o dióxido de carbono, na presença da energia luminosa. Essas substâncias inorgânicas se transformarão em substâncias orgânicas, ou melhor dizendo, a molécula de glicose, que é um açúcar. A fotossíntese produz substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Eu coloquei algumas perspectivas para nós entendermos melhor. Algumas pessoas entendem melhor por um ponto de vista, outros por outro ponto de vista. Vamos fazer uma análise dessa aqui em questão, entendendo o conceito. Aqui nós temos o Sol. Para que haja a fotossíntese propriamente dita, é fundamental que haja a luz solar. Então, como nós vimos em outras aulas, nós respiramos O2, ou seja, gás oxigênio, e liberamos CO2, ou seja, o gás carbônico. As plantas fazem exatamente o oposto. Elas vão absorver dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico, e vão liberar oxigênio, que é indispensável para todos os seres vivos. Então, a fotossíntese vai ocorrer necessariamente porque dentro das suas folhas, ou melhor, da célula que constitui suas partes, folículas, existe uma organela importantíssima, chamada cloroplasto. Então,
dentro dos cloroplastos está presente uma molécula de clorofila. Essa molécula, por sua vez, caracteriza a cor verde dos vegetais. Então, ela é responsável por reter a energia luminosa, ou seja, a energia proveniente do Sol, e ela vai fixar essa energia dentro dessa molécula de glicose. Ok? Então, esse é um processo que nós vamos estudar agora de maneira sintetizada e da forma mais simples possível. Daqui a pouco nós iremos ver a pequena equação que sintetiza a formação, né, da molécula de glicose e do nosso gás oxigênio. Então, o que é necessário para que ocorra a fotossíntese propriamente dita? Claro, como nós vimos, a presença da energia luminosa, ou seja, do Sol, como elemento fundamental, e também a água, a nossa H2O, ok? Essa água presente no solo vai se unir ao dióxido de carbono, ou seja, se juntar. Lembrando, pessoal, que nesse momento eu estou apenas teorizando. Nós vamos ver a pequena equação resumida durante a explicação e aí nós iremos entender melhor. Então, a água unindo-se ao dióxido de carbono na presença do agente catalisador. O que eu estou dizendo como agente catalisador? É um agente que vai desencadear, ou seja, que vai ajudar, que vai ocasionar, acelerar o processo. Dizemos um agente catalisador. Nesse caso, a energia luminosa, ou melhor, a energia do Sol. Ok? A luz solar. Digo logo energia porque está contida nessa luz uma quantidade de energia suficiente para desenvolver, ocasionar essa reação de fotossíntese, ok? Então, tanto a água como o dióxido de carbono são substâncias inorgânicas. Então, vai ser gerada uma molécula orgânica, que será a molécula de glicose, que é um açúcar, como citei anteriormente. Ok? Como consequência, haverá a liberação de gás oxigênio, que será desprendido para a atmosfera. Então, a palavra glicose vem do grego, que significa glikes, doce. Idem a formação da palavra fotossíntese. Assim, nessa outra perspectiva, vamos entender de uma forma mais lúdica a fotossíntese. Então, as duas substâncias inorgânicas, a água presente no solo e o gás carbônico, o CO2, claro que a água será absorvida pelas raízes da planta. E o CO2 presente na atmosfera, na presença de um agente catalisador, que é a energia luminosa, ou seja, a energia da luz, irão desencadear a reação fotossintética, ou seja, a fotossíntese, o que irá ocasionar, ou seja, formar a molécula de glicose C6H12O6 e também o gás oxigênio O2, que será desprendido, ou seja, liberado para o meio ambiente, na atmosfera. Vamos analisar essa outra perspectiva. Então, aqui nós temos o gás carbônico, na presença da energia luminosa, e a água e os sais minerais, ok? Então, vocês já devem ter percebido que uma reação química significa A mais B. Essa seta significa
é como se fosse uma equação em que nós temos, depois do sinal de igualdade, o segundo membro, ok? Então, A mais B vai gerar A, né? Somando as duas, vai gerar AB, ok? Então, a mesma coisa vai acontecer com essa reação de fotossíntese, em que o gás carbônico irá se juntar à água e formar a molécula de glicose e mais o gás oxigênio, o nosso O2, ok? Então, isso tudo vai ocorrer mediante a presença da luz. Como nós observamos agora nessa outra perspectiva, para atender, claro, pessoas que têm pontos de vista diferentes. Aqui nós temos a energia luminosa, como eu citei agorinha. Então, a água vai entrar pelos orifícios das raízes, ok? E, claro, mediante a presença da luz, juntar-se ao dióxido de carbono para gerar o açúcar, ok? E o gás oxigênio, que, como eu disse, é indispensável para os seres vivos. Então aqui, como eu prometi, nós temos aqui a equação simplificada da fotossíntese, em que 6CO2 significa 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 6H2O, 6 moléculas de água. Lembrando que esse coeficiente diz quantas vezes eu tenho a molécula, ou seja, 6 moléculas de dióxido de carbono, ou seja, de gás carbônico, e 6H2O, ou seja, 6 moléculas de água. Como consequência, como eu mostrei aqui em cima, eu vou ter essa equação aqui resumida. Então, esse resultado aqui, C6H12O6, é a molécula de glicose, mais 6O2, 6 moléculas de gás oxigênio. A importância da fotossíntese. Para nós percebermos, da energia captada pelas plantas, ou melhor, da energia luminosa, apenas 8% é captada, ou seja, chega até os vegetais. Desses 8%, apenas 2% participam da fotossíntese, ok? Então, o gás carbônico que nós liberamos é fundamental para a fotossíntese, porque ele irá se juntar à molécula de água, ok? Então, é indispensável para a respiração das plantas. Resumindo, pessoal, a nossa biosfera só é complicada se nós quisermos pensar assim. Então, a importância das árvores, bem como do sol, da água e de todos os elementos, é tão grande que, se nós pensarmos, tem havido na natureza desastres ecológicos que causam verdadeiras catástrofes. Então, o desmatamento indiscriminado, ou seja, as queimadas, a devastação de algumas espécies, contribuem muito para o aquecimento global. Ok? Então, há de nós pensarmos que não é apenas os vegetais em si que são agentes causadores da fotossíntese, que por sua vez origina o ar indispensável para nós respirarmos.
mas também nós temos as algas, ok? E as cianobactérias. Então, o que seria dos seres vivos se não fosse os seres produtores? O que eu falo de ser produtor é o ser autótrofo. Um ser autótrofo, como eu citei em outras aulas, é aquele ser capaz de criar o seu próprio alimento, ou seja, criar o seu próprio alimento orgânico a partir de substâncias inorgânicas. Então, os seres clorofilados são todos autótrofos, ou seja, têm essa capacidade. Então, e esse ciclo é importantíssimo na nossa natureza. Essa energia que será retida pelas plantas e transformada em glicose, ou seja, em alimento, através da energia luminosa, irá passar dentro de uma cadeia alimentar. Então, por exemplo, aqui nós temos um produtor. O que nós vamos designar como produtor, para terminarmos a nossa aula, são os seres capazes de criar seu próprio alimento, ou seja, os autótrofos. Resumindo, os vegetais em si, também as algas, ok? Então, lembrem que o ser que se alimenta de um produtor é um consumidor. E esse ser que se alimenta desse consumidor é chamado de consumidor secundário. O outro ser que se alimenta do consumidor secundário é chamado consumidor terciário. E o ser que se alimenta tanto dos produtores, ou melhor, que vai decompor a matéria orgânica, é chamado de decompositor, ok? Por exemplo, os fungos, ok? Então, eles vão decompor a matéria orgânica. Então, assim, nós teremos dentro de uma cadeia alimentar o consumidor primário que se alimenta dos produtores, ou seja, dos vegetais, e nós temos o consumidor secundário que se alimenta do consumidor primário, e por sua vez nós temos o consumidor terciário que se alimenta do consumidor secundário, ou melhor, consumidor de terceira ordem. E nós temos também os decompositores, que irão decompor a matéria orgânica, tanto seja dos produtores, como de qualquer ordem dos consumidores, ok? Então, essa energia, ela é unidirecional, ok? Esse será tópico de outras aulas, bem como nós iremos falar da parte cíclica da matéria. Então, vocês percebem como é tão importante os vegetais para todos os seres vivos, porque a partir deles essa energia vai transitar na biosfera. Então, gostaria que vocês respondessem as nossas perguntas de hoje e participassem efetivamente. Cite um dos fatores responsáveis pela manutenção da vida na Terra. A planta é um ser vivo autótrofo ou heterótrofo? O que acontece com uma planta se nós deixarmos ela no escuro? De onde vem a energia presente nos seres vivos? Por que o desmatamento contribui para o aquecimento global? Responda nos comentários, sua presença é fundamental. Então, pessoal, é isso. Vocês entenderam o real sentido da aula sobre a fotossíntese, sua importância,
Espero que essa aula de alguma forma tenha contribuído com você nos seus estudos para o ensino fundamental, basicamente do 6º ano, mas pode haver de alunos do 7º ano recorrerem ao assunto, porque ele é dado também em diferentes escalas, ok? Então, assim, se essa aula contribuiu de alguma forma com você, deixe o seu like, comente, participe, aperte o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez que o canal Quadro de Ciências compartilhar com vocês uma nova videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque é importantíssima a sua participação, ok? E é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Responda de forma certa ou errada, não importa, porque o maior mestre que nós temos é o erro. Com o erro é que nós aprendemos e nos aprimoramos, ok? Então, é com satisfação que eu agradeço a todos vocês, desejo tudo de bom, até uma próxima videoaula e até breve.